Então, pessoal, o que eu vou fazer com vocês aqui hoje? Em vez de começar já a aula dentro do Max, eu vou explicar para vocês como é que a gente pega um gráfico do Illustrator, ou alguma coisa que você cria no Illustrator, principalmente as curvas, e envia essas curvas para o Max para criar o volume tridimensional. Ou também para poder montar alguma coisa, tá certo? Então, às vezes você tem mais facilidade de criar uma logo ou criar alguma coisa direto no Illustrator, mas a gente vai ver como é que a gente pega essa imagem ou esse formato e manda para o Max, transformando em curva, e depois pegar essa curva e transformar em um objeto com volume, tá? Então, eu vou basicamente desenhar alguma coisa aqui, e depois eu vou pegar um gráfico já pronto, só para a gente ver como é que eu faço para enviar isso aqui. Bom, o que vai ser mandado para o Max, você tem que só prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, na hora de mandar, o ideal é mandar só o traço. Ou seja, se você for olhar preenchimento aqui, ó, é transformar o preenchimento em nada, tá? Para evitar que dê algum problema lá com as linhas que estiverem dentro do gráfico aqui. Então, eu fiz uma curva esquisita, depois eu pego alguma coisa um pouco menos esdrúxula para mandar para lá. Segundo, a espessura da linha pouco importa, porque lá no Max ele vai converter isso para a linha do Max. Então, não vai fazer diferença se você coloca a linha com preenchimento, sem preenchimento, o ideal é que seja só o traço. Na hora de enviar isso aqui lá para o Max, você pode fazer de duas maneiras, tá? Exportar como aí, mas aí você vai ter que usar uma versão bem antiga do Illustrator, ou usar um formato que o Max conhece muito mais do que o Illustrator, que é o DWG do AutoCAD, e que o Illustrator exporta também, tá? Então, se eu vier aqui, ó, no Export, eu posso exportar aqui, ó, como AutoCAD Drawing, que é o quê? Drawing, que é o quê? São as curvas do AutoCAD. Eu também posso exportar como imagem, que aí, na realidade, ele vai aparecer uma imagem no Max, não vai fazer sentido, tá? E posso mandar, os únicos arquivos que eu tenho aqui, que são de curva mesmo, é o DWG DXF, na exportação. Tá? Então, eu vou colocar DWG, vou escolher aqui, ó, curva, save. Save novamente. Aí ele vai fazer as perguntas sobre o arquivo do AutoCAD. Ele me pergunta qual versão. Eu vou deixar a versão mais nova mesmo, porque eu também estou com a versão mais nova do Max. Então, não faz sentido eu colocar na versão mais antiga. Ele me pergunta a escala, eu posso já escolher aqui centímetros, que é a escala que eu estou trabalhando dentro do Max. Tá certo? Então, a escala eu vou colocar aqui, ó, uma unidade igual a 1 centímetro, para ele ficar igual no Max. Se tiver alguma imagem nessa, se eu tivesse colocado alguma imagem aqui, ele iria mandar qual tipo de... Como eu só estou mandando a curva, isso não faz diferença. Então, eu só vou configurar essa parte aqui. Vou dar OK e vou lá no Max agora. Aqui no Max é um import. Então, se eu exportei no Illustrator, aqui eu vou importar. Qual tipo? DWG do AutoCAD. Então, vou procurar ele aqui, AutoCAD Drawing, Desktop foi onde eu coloquei, e está aqui, ó, curva, foi o que eu acabei de fazer lá no Illustrator. Feito isso, eu dou Open, ele vai me perguntar algumas coisas aqui de CAD, na realidade já coloca tudo no padrão. Como não é um projeto de CAD, eu não preciso mexer em muita coisa, por exemplo, em Layer, em Spline, não preciso mexer em nada disso, apesar de que os layers que estiverem lá no Illustrator, se eu separei as curvas em layers, aqui no Max, quando você exporta como DWG, tem como você configurar se você vai importar todos os layers ou não. Nesse caso aqui, eu vou deixar o default, padrão mesmo, não vou mexer em nada, e vou dar OK. Pronto, a curva veio para cá. Quando essa curva vem para cá, ela vem como spline, ou seja, quando eu vou lá no Modify dessa curva, eu posso selecionar, só que tem um pequeno problema. Ele interpreta a curva com muito mais resolução. Então, o que acontece? Ela é toda cheia de milhões de pontos. Tá? Então, essa é uma das coisas que ele faz. Porque, como é uma curva, ele não sabe distinguir. Agora, na hora de importar, vou resetar aqui, ó, eu posso diminuir a qualidade dessa curva. Aqui, ó, eu tenho Curve Steps, 10. Aqui, ó, Curve Steps, na hora de importar do CAD. 10. Né? E tem mais alguns tipos de configurações. Eu vou ver se quando eu mexer nesse aqui, colocar, por exemplo, ó, 3, 2, vou colocar 2.
der ok, o que vai acontecer com a minha curva? Na hora que eu mandar abrir lá os pontos, ele vai ter um pouquinho menos de pontos, mas continua com aquela porção de pontos que tinha antes. Então, não tem jeito, tá? Isso aqui não tem como você mexer. Agora, se eu quiser transformar isso aqui em um 3D, basta eu aplicar, ou posso fazer de duas formas, né? Eu posso pegar essa curva e converter para polígono, ele vira um sólido geométrico, que eu posso aplicar depois o comando extrude, e pronto, voilá. Já tem três dimensões. Ou também eu posso aplicar um modificador chamado extrude. Vem aqui, ó, modificador extrude. Vai fazer a mesma coisa. O legal do modificador é que ele tapa em cima e embaixo, tá? Se eu colocar uma cor aqui, ó, na linha, tem que ter colocado na linha, né? Se eu aplicar o material, que a gente já viu como é que faz, pronto. Ele fica com aquela cor que eu quero. Então, eu fiz a curva, e o que você vai fazer do Illustrator Pro Max, geralmente vai ser isso. É pegar um plano e fazer um volume nele. Não tem como você, por exemplo, pegar um desenho lá, eu tenho um desenho de uma embalagem que está toda vetorizada e ela vai virar uma embalagem aqui. Isso é acreditar em milagre, não é isso que ele faz. Ele pega um perfil ou um formato plano e transfere para cá como um sólido por extrusão, tá? Então, se eu fizer lá no Illustrator um texto, que eu sei trabalhar melhor com o texto do Illustrator, apesar do Max ter as ferramentas de texto, mas o Illustrator tem mais opções, né? Então, se eu trabalhar com texto aqui, mexer lá, colocar uma fonte diferente, aí eu converti esse type aqui, criei outlines nele. Aí eu fui lá e trabalhei com a questão dos pontos. Então, eu vou pegar aqui, pegar esse ponto aqui, vou arredondar ele, vou selecionar esses pontos aqui e vou aumentar esse texto. Na verdade, vou ter que aumentar isso aqui na mão. Deixa eu tirar essa ferramenta. Isso, ficar aqui. Pegar esse outro ponto aqui, colocar ele mais para cá. Esse aqui eu quero que fique aqui. Esse eu quero aqui. Esse aqui. Estou alterando como se eu estivesse fazendo alguma coisa. Na realidade, eu não vou perder tempo aqui fazendo isso. É mais para mostrar para vocês como que eu passo do Illustrator para o Max. Então, a alteração que eu fizer no texto aqui, ó, esse E vai ser assim, esse X vai ser assado, esse T aqui eu vou mudar também, esse O também vou alterar aí. Pronto. Então, digamos, ó, peguei isso aqui, lembrando que eu falei para vocês já, é o contrário, eu quero só o quê? Só a linha, né? Eu não quero o preenchimento. Vou tirar isso daqui para não dar pau. Eu quero só a linha, tá? Então, vou pegar isso aqui, mesma coisa, ó, File, Export, DWG, texto, Save, e vai me perguntar aquele negócio, vou colocar aqui centímetros, unidade, ok, vou abrir o Max, vou importar. Texto, Open, aqui eu não vou mexer em nada. Ok, pronto, o texto veio para cá. Vou lá, aplico, seleciono a curva, né? Aplico o modificador Extrude. E pronto. Olha lá, bem, já fez para mim as linhas, tá certo? E esse texto agora ele é sólido. Então posso mexer nele, ó. Pegar o material aqui, aplicar para ele não ficar preto assim. E olha lá. Tem outro comando também que você pode utilizar, que é chamado de bevel. É esse aqui, ó. Ele é uma espécie de extrude, mas ele tem alguns comandinhos a mais. Por
exemplo, você tem a altura 1, ele vai dar como se fosse um primeiro extrude. Tá pesado assim, gente, que tem esse tanto de linha para ele calcular, tá? Então, o ideal é que você, depois, quando converter para polígono, diminui um pouco, ou tira a quantidade de pontos excessivos na própria linha mesmo, deletando os pontos, tá? Então, se eu volto aqui em Edit Table Spline, por exemplo, ó, se tem esse monte de ponto aqui em linha reta, eu não preciso. Então, eu posso pegar esse monte de ponto aqui, ó, e deletar eles, tá certo? Olha lá. Então, já elimino bastante a quantidade de pontos. Ok? Bom, voltando ao bevel. Então, eu tenho aqui... Aí eu tenho... No extrude, eu só levanto. No bevel, eu tenho aqui a opção de fazer a parte de dentro ou de fora maior ou menor. Vou colocar aqui ponto 2. Olha lá, ó, ele começa mais fino. E eu tenho outros níveis de bevel aqui também. Ó. Se eu coloco 2, por exemplo, dou altura 1, ele vai criando outro extrude, tá vendo? Ó? E aqui eu posso colocar, por exemplo, menor. Então, de baixo vai ficar maior, de cima menor. Então, ele cria um texto com 2 volumes, por exemplo, tá? Basta você configurar. Então, gente, é muito simples você pegar uma curva do Illustrator e mandar para cá. Eu fiz uma seleção de algumas... Na verdade, está aqui. Vector Packing. Então, achei essas embalagens aqui no Illustrator. Elas já estão em curva. Tá? Só que desmontadas. Então, um exercício interessante, de repente, da gente tentar fazer no Max. Vou voltar aqui. Pegar essa latte aqui, que eu sei que é de leite. E vou jogar direto no Illustrator aqui para abrir. Já tem ali e tal. Claro que isso aqui pertence a esse ID Motion aí. Nem vou... Oi. Dá. Usar todos os deformadores que você quiser. Vou abrir, é melhor. Então, que já fiz a limpeza prévia dos cortes. Se eu quiser mandar isso aqui lá para o Max, vou só fazer um teste, que é pegar a curva aqui e colocar uma cor diferente. Beleza, está vermelho. File, Export, DWG, vou colocar aqui, ó, leite, save, claro que foi isso. Já está em milímetro, compatível. Vou importar aqui. Import, leite, open, ok, pronto. Então vem a embalagem certinha para mim. Tá? Vou fazer aqui agora. Nesse caso, como eu vou precisar só da folha, então eu vou converter para polígono. Convert to Editable Poly. Ele virou uma folha. Ó. Mas tem aquele mesmo probleminha de milhões de curvas. Tá? Então o ideal é você pegar e diminuir um pouco. Pega as linhas retas aqui que você não vai precisar desse monte de ponto. Ó. Seleciona. Esqueci que tem que fazer isso antes de converter. Tem que ser como linha ainda antes de converter para polígono, que aí você deleta os pontos. Aí eu posso dar uma limpada. Vai ficar com muito ponto só na área que tem curva. Então não vai pesar tanto na hora de mexer. Aproveita que ele ainda está assim. Claro que tem maneiras mais fáceis de fazer embalagem. Isso aqui é só um teste, tá, gente?
para a gente ver se daria para eu pegar, por exemplo, e trazer do Illustrator para o Max. É claro que se você for fazer uma embalagem, você pode até pegar esse aqui como base para você saber onde que tem dobra e onde que não tem. Mas você não vai ser ingênuo bastante a tentar modelar igual eu vou fazer aqui agora. Você vai tentar fazer direto no 3D, né? Tenhamos um pouco de bom senso. Beleza? Mas de qualquer forma é interessante para a gente ter como exemplo aqui uma coisa prática de design gráfico, design de embalagem, usando Illustrator e Max. Então vou converter para polígono. Ok? Vou aplicar o material para ele não ficar preto. E aqui, ó, eu tenho aquelas mesmas partes. Se eu tivesse um esqueminha de onde eu tenho que cortar, eu iria fazer o quê? Eu iria chegar aqui na vista topo, por exemplo, e ligar esse ponto com esse ponto. Quando eu dou aqui connect, ele já liga ali. E o que acontece com isso? Eu posso pegar essa face aqui, ó, e posso girar ela se eu quiser. Ó. É claro, eu vou girar onde? Vou girar aqui, tá? Então eu posso pegar aqui o pivô que a gente chama, vou voltar aqui. Vou pegar aqui, ó, working, que eu vou mudar esse pivô para cá, tá? Eu vou usar ali, ó, using working, edit working. Vou pegar o pivô de rotação. E vou colocar ele aqui, ó. Ele está girando no meio da face, eu não quero isso. Eu quero que ele gire aonde? Vou voltar lá no meu objeto. Olha o que eu posso fazer, ó. Quando eu girar aqui, tá? Só que é claro que você não vai fazer embalagem desse jeito dentro do Max, né? Se eu quisesse fazer, por exemplo, embalagem de leite, igual essa, eu começaria pelo quê? Box, normal. Então, eu viria aqui, ó, box. Eu não sei as medidas, mas eu usaria as medidas da caixa de leite de verdade. Correto? Vou usar aqui, box. Para ele não ficar muito pesado, muito redondo depois, eu vou dividir ele aqui dessa forma. Vou converter para polígono. Posso fazer mais fácil. Converter para polígono. Vou pegar essa parte de cima aqui, ó. Vou usar um comando chamado bevel, que a gente já viu. Só que a caixa de leite, ela é como? Ela é espremidinha aqui em cima, né? Daqui, viu? Tinha mudado o pivô. Fazer isso aqui, ó. Caixinha de leite. Aí aqui eu vou dar um extrude para fazer aquela pontinha. Vou pegar essa face e essa. Dar um inset. Vou pegar esse daqui e esse daqui. Opa. Não sei porque que não mudou. Vou espremer ele aqui, ó. Ou melhor, vou dar um extrude primeiro para ele fazer o volume. Extrude. Para dentro. E agora eu pego, sim, esse aqui e esse aqui e vou espremer ele ali. Pronto.
Só que eu tenho que fazer o quê? Esse aqui é aquele que tem a tampinha, né? Tá, então vamos fazer a tampinha. Então a tampinha eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui para ter o centro dele. Eu vou dar aqui, ó, Ring, que ele vai selecionar tudo. Vou dar aqui Connect. Fazer a mesma coisa aqui. Estou criando isso aqui, ó, para quando eu arredondar, ele não ficar muito redondo, tá, gente? Beleza. Mesma coisa. Pronto. Aí, ó, eu tenho essa face. Vou pegar lá, cilindro, autogrid. Vou pôr aqui o mesinho dessa face. E é claro que aqui ela está rascunhada. Ok? Então, ó, simplesinho. E agora eu já posso partir para aquele esquema que a gente viu na aula passada de vou desmontar para mapear. Beleza? Só criar uns detalhes aqui nessa tampinha. Apertei para polígono. Vou dar um 7. Mais um. Ok. E que agora eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu vou fazer aqui. Esse daqui. Esse daqui. Beleza. Eu tiro. Ah, mais fácil. Material. Esse aqui vai chamar caixa de leite. Ou suco, né? Vou criar um outro que vai ser o plástico. E vou colocar branca e um brilho. Beleza. E também. Vou pegar tudo aqui. Dar uma arredondada nisso aqui para não ficar muito reto. Chanfer.
Local. Um pouquinho. Um pouquinho. Verdade, smooth. Vai ficar redondinho. Smooth deu muito certo. Deixa eu ver. Ah, tá. Embaixo tem que fazer alguma coisa, né? 7. 7 de novo. E extrude. Faz isolate selection. Muda um pouquinho. Pronto. Lembrando o seguinte, gente, no caso de texto, o Max dá para você mexer com texto também, tá? Ele tem aqui, ó, dentro aqui de Shapes, ó, ele tem a ferramenta texto. Aqui, ó, text. Então, por exemplo, eu quero criar um texto para isso aqui, né? Vou colocar esse leite ali, tá? Então, vou nas minhas vistas, vou colocar aqui as 4 vistas, e aqui eu vou escrever, ó, clicar ali, texto, Max Text, né? E aqui nas propriedades eu vou colocar, por exemplo, ó, onde tem que digitar texto, vou colocar aqui, ó, got milk. Opa. Milk. Certo? Escolha a fonte. E aí eu posso ir mudando aqui, ó. Achei uma fonte bonitinha. Ok? Size. Eu vou colocar ela um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. E voltar lá na minha perspectiva. Então já tem aqui got milk. Só tem que inverter, né? Esse cara que eu tenho que inverter ele. Então vou fazer o seguinte, eu vou juntar esse aqui com a correntinha nesse. Esse aqui eu vou girar. Nem vou girar. Vou colocar ele assim, pronto. A fonte aqui é a mesma coisa, só que aqui como é feita no Max, ela foi feita aqui no Max, então tem lá tamanho, tem o kerning aqui no Max também tem o kerning, né? Então eu posso já aplicar de cara aqui, ó, o extrude. Só que essa letra está muito reta para combinar com leite, né? Então, lembra que eu mostrei para vocês um comando que quando eu pego um objeto tipo box, que a gente até usou lá no corpo, e aplico ele fica redondo, que é o Tube Smooth. Olha só, consigo fazer um box ficar redondinho. Agora, se eu fizer isso aqui no texto, por exemplo, eu converter ele para polígono e aplicar o Tube Smooth, olha só o que vai acontecer.
Por quê? Isso é uma questão interessante, porque entra naquele detalhe que eu falei para vocês, quando a gente vai modelar, principalmente personagem, a gente sempre trabalha com polígonos de 4 lados. Nesse caso aqui da fonte, isso aqui ó, é um polígono com milhões de lados, né? Porque cada pedacinho desse é um lado. Então, quando eu converto isso aqui, a tendência dele é pegar isso tudo e jogar para o meio. Só que o Max, sabendo disso, e sabendo que eu teria que fazer esse tipo de coisa, por exemplo, quero transformar uma face com vários lados em faces quadradas para poder aplicar o Mesh Smooth sem ter problema, ele tem, vou tirar o Tube Smooth aqui, ele tem um modificador chamado Quadify Mesh. Vou colocar de pertinho para vocês lembrarem do nome. Quadify Mesh. Quadify Mesh. O que ele faz para mim? Ele já faz isso aqui, ó, ele já divide aquela face que tinha milhões de polígonos em um monte de polígonos triangulares. E essa porcentagem aqui, ó, é o tamanho dos polígonos. Então, se eu coloco maior, por exemplo, coloco aqui 7, né, eles vão ficar maiores. Se eu coloco menor, por exemplo, 2, ele vai dividir mais. Só que agora, se eu vier nesse cara aqui e aplicar o Turbo Smooth, que é para arredondar, olha lá, ó. Então ele não vai detonar para mim, tá vendo? Não a face que ele detonaria antes. Tá certo? Ele não detona do jeito que detonaria antes. Tá? Então é uma maneira de você meio que burlar a questão do arredondamento, né? É uma maneira fácil de você fazer. Você pode usar tanto o Mesh Smooth quanto o Turbo Smooth, tá? Qualquer um dos dois. Só que tem que lembrar de colocar o Quadify antes. Olha lá. Quadify Mesh. E ficou redondinho. Dá alguns probleminhas? Sim. Mas aí você pode resolver aqui no Quadify. Ó. Olha lá. Diminuir um pouco. E vou diminuindo mais até ele acabar com os problemas todos. Olha lá. Gordinho igual um leitinho. Aí se eu quiser aplicar mais um outro aqui para ficar interessante, ó, eu tenho o Melt. Melt significa derreter. Aí eu vou colocar o eixo certo, que é o Y, e eu posso fazer ele derretendo. É que fosse um líquido, né? De qualquer forma, é interessante. Tá bom? Olha lá. Aí agora é só fazer a parte de iluminação. Coloca o estúdio, coloca as luzes, materiais, textura e fechou. Tá? Bom, essa aqui é a primeira parte. Não. Na aula de ontem, a gente criou esse texto. Texto é uma coisa que vocês vão fazer pra caramba. O tempo inteiro precisa fazer um texto tridimensional. O bacana de trabalhar com texto é porque você pode aplicar aqueles deformadores que a gente aprendeu em qualquer geometria como texto. A geometria então, você pode aplicar. Então, se eu pegasse aqui o deformador Bend, por exemplo, ó, eu posso aplicar nele. Ó. Então, eu posso fazer, tá vendo? Texto dando a volta no objeto. Aí, se eu troco aqui, eu posso fazer o texto inclinado. Se eu pego o deformador Twist, por exemplo, que é aquele de torcer, eu consigo fazer então, qualquer deformação que eu precisar colocar no texto, eu consigo. Tá? Então, essa é uma das vantagens de a gente trabalhar com texto. Com geometria. Tá? No caso do texto tridimensional, a questão da profundidade, ó, você pode fazer simplesmente usando escala. E aí depois você aplica, por exemplo, um modificador taper, você consegue ter uma profundidade
Então, tendo imaginação e conhecendo um pouquinho das ferramentas, a gente consegue fazer coisas interessantes com deformadores e geometria simples, no caso do texto. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou preparar o cenário para poder aplicar uma luz. Tá? E depois eu vou mapear esse leite e criar uma embalagem dele no Photoshop, para a gente ver como é que seria o processo de criação da textura dentro do Photoshop. Isso aqui vai servir não só para embalagem de leite, né, gente? Eu estou fazendo uma embalagem de leite que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça ontem, na hora de fazer o exercício. Então, o ideal é sempre ter referência. Então, você entra lá no Pinterest, por exemplo, e procura referência de embalagem. O que tem de importante uma embalagem? Você vai achar algumas embalagens que você nunca vai ver na sua vida, porque são embalagens conceituais, mas você vai achar embalagens que já são comercializadas e que tem uma cara bem interessante. Você vai ver que a primeira coisa que sempre tem, se é o caso do leite, é associar com vaca, campo, né? São coisas cores bem leves. Tá? Então, sempre tem a vaquinha quando é derivado de leite. Tá? Olha lá. Então, a gente pode pensar dessa forma. Tá certo? Isso, no caso, como a gente não está fazendo a embalagem para o cliente, é uma coisa principalmente somente para fazer um exercício de 3D, eu não vou criar uma embalagem perfeita aqui, até porque vai demorar. Então, eu vou usar elementos que compõem a embalagem de leite para fazer a textura tridimensional. Tá? O objeto tridimensional. Então, a primeira coisa, vou criar aqui um estúdio. Então, vou colocar ele aqui de lado, usar a vista lateral. E aqui em Create Shapes, eu vou clicar em Line. Aqui em Snap, para eu desenhar exatamente em cima da linha, para a minha curva não ficar torta, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui Grid Points, desmarcar no meu caso aqui o Vertex, deixar só Grid Points, fecha a janela. E depois eu ligo o Snap. O que vai acontecer? Agora ele vai desenhar só em cima da linha. Vou desenhar aqui uma linha em L, que vai começar ali na frente, mais ou menos a profundidade que eu quero. Isso aqui vai ser a altura que eu quero no meu estúdio. Pronto. Beleza. Só que o estúdio que eu vou fazer é infinito, para não dar aquele fundo quinado, não ter sombra. Então, com a minha linha selecionada, eu vou clicar aqui no Modify, clicar em vértice da linha e vou arredondar esse ponto aqui. Ó. Então, aqui na linha, quando eu selecionei o vértice, aqui embaixo, ó, nas opções, vai ter o Fillet. Tá? Então, eu vou aqui em Fillet. Quando eu começo a aumentar esse valor, ele cria a inclinação para mim. Tá? A maneira da gente fazer um fundo infinito. Bom, feita essa linha, ela vai estar lá no meu... Bem aqui no meio. Ó. E a gente viu ontem que para fazer uma linha virar um sólido, principalmente que a gente pegou um texto do Illustrator e jogou aqui, deixa eu desligar o Snap para não me atrapalhar. Então, o S liga e desliga Snap, tá, gente? S de Snap. Eu vou aplicar o modificador Extrude. E vou aumentar o tamanho dele. Vou jogar para esse lado de cá, tá? Quando eu faço isso, eu crio já a minha geometria. Porém, ela está aqui, ó. Só criei metade, porque o Extrude ele faz de uma ponta para a outra. A gente aplica um Symmetry. No caso aqui, em Z, Flip. Se não deu certo, ó, não deu certo a primeira, vai testando. É por isso que vocês não podem ter medo. Se sumiu, ó, é porque um está em cima do outro. Aí clica no flip e ele aparece. Pronto. Tá? E agora eu posso converter para polígono. Convert to Editable Poly. Ok? Para não ficar uma folhinha, vou aplicar o modificador Shell, que a gente também já viu, e dá espessura. Só que eu vou colocar a espessura
em vez de alter, que ele vai subir, e aí vai pegar o meu texto e minha caixa de leite, colocar aqui em alter 0 e em inner 1. E ele vai descer. Pronto. Então está feito. Criei aqui o cenário. Vou colocar um zoom aqui. Agora, no Max, o ideal para você renderizar, para criar uma imagem, iluminação, para colocar na posição que você quer, é você criar a câmera. Tá? Mas antes disso, o ideal é a gente recortar o frame. Porque na hora de renderizar, eu apertar aqui para renderizar, esse tamanho aqui, que ele está renderizando, ainda não configurei nada, esse tamanho aqui, a gente configura, mas eu tenho uma área de sangria, tá? Então, se eu quisesse fazer para impressão, por exemplo, no Max, aqui no menu Rendering, ele tem aqui, Print Size Assistant. Print Size Assistant, ou seja, assistente de impressão. Essa janelinha aqui, a gente conhece de outros carnavais, né? Vários programas já têm uma janelinha parecida. Paper Size. Se eu quisesse o A4, por exemplo, o A3, coloco lá A4. Eu quero Landscape ou Portrait. Então eu escolho milímetros ou polegadas. DPI. Para impressão, qual que a gente usa? 300. Então o que ele faz para mim? Ele já pega os pixels da proporção que eu utilizei no caso A4. Ele tanto pega o tamanho do A4 em milímetros, que está aqui, 296 por 209.9, etc., né? E transforma em pixels, 3.507 por 2.048. Tá? E aí eu já posso renderizar com isso. Só que, quanto maior esse tamanho em pixel, mais demorado fica, tá? Quanto maior a resolução, também. Então, é um detalhe que vocês têm que atentar na hora de fazer uma impressão. Quanto maior o tamanho da imagem, mais demora para renderizar. Como aqui a gente está apenas demonstrando, eu vou colocar isso numa proporção diferente. De qualquer forma, impressão é aqui que você faz no Max. Se já tivesse tudo pronto, iluminação, textura, era só clicar em Render, e ele ia abrir isso aqui, ia fazer a imagem, você iria salvar, pronto, e acabou. Certo? Agora, como não está ainda configurado, eu quero ver qual que é a área que eu tenho para trabalhar, qual que é a área de corte dessa tela. Então, no Max, eu tenho isso aqui, em perspectiva, eu tenho isso aqui, Show Safe Frame, a área de segurança. E ele vai recortar para mim na configuração que tiver aqui, As opções aqui de render, ele está lá 3.507 por 2.048. O aspecto, tá? E eu tenho várias opções aqui de vídeo também, tá? Ou de impressão, como foi o que eu coloquei lá. De qualquer forma, quando eu mudo aqui, por exemplo, não quero impressão, quero HDTV, ele já muda a proporção para mim, Certo? Colocou lá 1920 por 1080 e mudou a proporção para mim. Essa área que eu estou vendo aqui, é a área que ele vai renderizar. Tá? E ainda tem como você configurar também, aqui nas propriedades, na configuração de viewport, aqui, no Safe Frame, tem como você mostrar lá Action e Title Safe. Isso aqui é mais para vídeo, tá, gente? Ele cria esses dois quadrinhos aqui, que seria a sua área de corte mesmo, sua sangria, sua área de corte, tá? Então ele coloca esse quadrinho aí para ficar bonitinho, até para você enquadrar melhor. É como se fosse o frame lá da máquina fotográfica. É a mesma coisa. Certo? Aí se a máquina é full frame, ela vai pegar tudo. Se ela tem um viewfinder lá onde tem a área de corte, então ela vai pegar daqui para lá. É a mesma coisa. Tá? Bom, vou pegar essa parte que eu já coloquei aqui, Vou pegar esse Got Milk, vou diminuir um pouco o tamanho dele para pegar mais a embalagem. Na verdade, eu vou colocar ele de lado. Porque aqui, no caso, eu não quero fazer layout de propaganda nem nada. Eu quero mostrar as duas coisas. Para vocês aprenderem que a embalagem vai ficar com todas as opções. Depois eu coloco na configuração que eu quiser. Isso aqui é a minha câmera. Então, eu vou dar aqui, Já configurei a minha perspectiva na posição que eu quero. Se eu digitar no Max Ctrl C, aquela câmera que você posicionou vira uma câmera mesmo. Então, ele deixa de ser perspectiva, e passa a ser câmera 1. A perspectiva está aqui,
E aqui eu tenho agora a câmera 1, que foi a que eu acabei de criar com o Ctrl C. Então, você configurou sua perspectiva, você vai apertar aqui, ó, P, para ele voltar à perspectiva, e fizer isso aqui, ó, e der Ctrl C, eu vou ter agora, vou clicar aqui, Ctrl C, ele vai virar câmera 2. Então, a câmera 1, deixa eu pegar aqui, ó, eu tenho a câmera 1, está aqui. Se eu criar uma outra, apertar E, botar na outra perspectiva. E aqui eu tenho as duas câmeras, câmera 1 e câmera 2, deixei tudo na mesma posição. De qualquer forma, ele cria o ícone da câmera aqui, ó, e se eu mudar essa posição aqui, câmera 1, câmera 2. Câmera 1, para navegar aqui, ó, a mesma coisa que na viewport, mas tem uns botõezinhos aqui no canto, ó, que ajudam a configurar. Vou girar. Tá lá, câmera 1, câmera 2. Então, criei duas câmeras. E você consegue enxergar elas aqui, ó. Tem a câmera 1 aqui, câmera 2 aqui. Cada uma apontada da maneira que você configurou. Essas câmeras, elas têm aqui a lente também, tá, gente? Então, por exemplo, vou colocar lá na câmera 1, e vou selecionar ela. Câmera 1, ok. Então, aqui, ó, lente da câmera. Tá vendo? A gente aprendeu isso em fotografia, né? Se eu coloco a lente, por exemplo, de 15 milímetros, o que eu vou ter? Grande angular. Ele vai abrir o meu campo de visão. Se eu coloco 135 milímetros, eu vou ter uma tele. Vendo? 35, 50, 24, 20. Então, ele vai mudando a angulação da câmera. Tá? Eu tenho também aqui o Field of View. Eu posso deixar a câmera bem mais distorcida e posso aproximar a câmera. Então, eu vou ter uma câmera com uma distorção bem grande. Então, eu posso usar as que já estão configuradas, eu posso também usar um número qualquer. Vou colocar 35 milímetros, afastar a câmera um pouquinho, posicionar ela, e vir aqui e dar Show Safe Frame, para poder recortar. Então, câmera para criar, Ctrl C, na posição que você tiver na perspectiva, ele cria uma câmera para você. Tá? Vamos voltar agora nas 4 vistas lá, para eu poder criar as luzes. Então, já tem as câmeras, vou criar as luzes. Certo? Vou lá em Create. Clicar aqui em Create. E aqui, ó, eu já tenho o botãozinho de luzes. Lights. Tá aqui, ó. Lights. Então, se eu quero criar a luz, eu vou em Light. Tem também como criar a câmera aqui, tá, gente? Eu ensinei para vocês o atalho. Lights, eu vou ter aqui, ó, Free Light, que é uma luz livre, ou seja, onde eu clicar ele vai criar um ponto de luz. Target Light, que é uma luz onde eu coloco ela na posição e aponto para o objeto que eu quero iluminar. E MR Sky Portal, que é um outro tipo de luz que a gente não vai usar aqui agora. Então, eu tenho essas duas opções. Eu vou usar o Target Light, porque como eu estou no estúdio, eu vou posicionar a luz e apontar para o meu objetivo. Então, vou pegar aqui, ó, Target Light. Como é uma luz fotométrica, ele vai perguntar para você, não precisa preocupar com essa pergunta, depois a gente vai traduzir. Ele está falando que você está criando a luz fotométrica, é recomendado que você use uma exposição, ou seja, ele vai regular a sua câmera para ter exposição de luz. A gente vai fazer o quê? Yes. E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, o meu estúdio de cima, eu vou clicar aqui no canto e apontar para o meu objeto. Botão direito para sair. E olha lá, só que a minha luz está no chão. Eu vou pegar ela aqui nessa outra vista, ó, e vou levantar ela. Então já tem a primeira luz, vou clicar aqui para abrir a câmera 1. Então já tem a luz aqui apontada para a câmera. Ok?
Se eu renderizar aqui agora, vai ficar meio estranho, porque a gente não fez nenhuma configuração, apenas aplicou a luz, e a luz está super forte, super estourada, eu não regulei nada na luz, não regulei minha câmera, não fiz exposição de porcaria nenhuma, então ele vai ficar super forte, super estourado, porque eu não configurei nada, nem os materiais. Ok? Bom, primeira coisa, quando eu clico na lâmpada aqui, ó, eu também tenho as opções dela, então é sempre o quê? Como eu criei, se eu quero alterar alguma coisa, eu vou aonde? Modify. Primeira coisa que eu coloco numa lâmpada é, se é uma lâmpada de verdade, ela vai gerar sombra. Existe luz que não gera sombra, né? Toda luz gera sombra, ou pelo menos mistura a sombra de uma posição com a outra e faz uma sombra mais suave. No caso do Max, ele segue o padrão da realidade. Se a luz é uma luz de ponto, a sombra vai ficar forte e rígida. Se é uma luz aberta, ela vai ficar difusa. Então isso ele faz para você. Então eu vou ligar aqui, ó, on. O padrão é Ray Traced Shadows, deixa essa sombra mesmo, é legal, é interessante. E se eu colocar aqui na perspectiva, a gente vai ver que na viewport eu já tenho uma sombra sendo gerada. Eu já me mostra a posição da sombra, tá? Eu já me mostra a posição da sombra. Vou inclinar um pouquinho aqui para a gente ver um pouquinho do chão, para ver a sombra, a qualidade da sombra, como é que ela fica na hora que eu estou renderizando. Pronto. Então, ó, quando eu renderizar aqui, a luz está super concentrada, super forte, e eu já tenho aqui o quê? A sombra, tá vendo? Ó, do meu objeto. Ó, ilumina aqui na frente, tem sombra atrás. Só que eu vou configurar essa luz, tá? E vou configurar os materiais. O que faz a diferença na renderização é luz e material, tá? Então, você colocando os materiais apropriados para o objeto apropriado, ele vai ter característica real mesmo. Então, você põe o brilho certo, reflexão certa, batata. Tá certo? Então, vou aqui, ó, criar um material para cada objeto que eu tenho na cena. Ontem eu já tinha criado um material para a caixa de leite e um material de plástico para a minha tampinha aqui. Eu vou deletar e vou criar materiais novos. Eu vou criar 3 materiais. Material vai ser 4 materiais. Material do estúdio, material da embalagem, material da tampa e o material do texto. Então, cada objeto aqui eu vou criar um material. O material que eu vou utilizar é um material muito bacana para criar os objetos, que é esse aqui, ó, Arc Design. Ele, na realidade, engloba todas as características que esses outros objetos têm. Então, eu vou criar um objeto, um material com esse preset, e os outros eu posso até utilizar. Por exemplo, no caso do estúdio, eu posso usar a pintura de parede, porque, na realidade, é uma parede, um piso, né? Então, eu vou começar pela pintura de parede, Wall Paint. Aqui em Wall Paint, dando 2 cliques, eu tenho aqui qual cor que eu vou utilizar. Eu quero branco mesmo, só que eu vou... Não, ele já até colocou para mim um valor menor de branco. Que tipo de pintura eu quero? Que tipo de acabamento eu quero na pintura? Sólida? Eu quero casca de ovo? Eu quero platinada, perolada, semi-brilhante ou brilhante? Vou colocar semi-brilhante. Que tipo de aplicação que eu quero para minha pintura? É rolo, pincel ou spray? Porque isso tudo vai fazer diferença aqui no meu material. Só para a gente ver, eu vou colocar uma cor aqui, ó. Tá vendo o brilho do material? Se eu coloco aqui, por exemplo, perolada, o brilho fica diferente. Se eu coloco eggshell, se eu coloco gloss, o brilho fica mais forte, que é brilhante. Tá? Vou colocar aqui, ó, semi-brilhante. Aplicação, se for pincel, ó, fica mais liso. E se for spray, mais liso ainda. Suave. Tá? Vou botar aqui pro branco. Beleza? Esse ambiente occlusion aqui eu não vou mexer, mas depois eu mexo. Agora,
Agora, para pegar essa pintura de parede e jogar aqui no estúdio, é muito simples. Vou clicar aqui, vou selecionar a parede, clicar com o botão direito, Assign Material to Selection. Só de ter feito isso, já vai dar diferença no meu render. Olha lá. Tudo branco. Como a luz bate no branco e reflete, ficou mais forte ainda. Então, vou configurar minha luz. Vou pegar minha luz ali. Intensidade. Está aqui, ó. No Modify da luz, tem aqui, intensidade. Como é uma luz fotométrica, ele mede por lux, lumens ou candelas. Isso nada importa para você, porque você pode simplesmente vir aqui e abaixar o valor. Ela vai ficar mais fraca. Deixa eu tirar esse troço. Coloquei metade do valor que estava antes, um pouquinho abaixo da metade. É a diferença que já vai dar. Opa, renderizei errado. Fica na janelinha, render. Olha lá. Como eu coloquei, presta atenção, como eu coloquei semi-brilhante, olha o reflexo. Ele já está refletindo a letra aqui na pintura. Simplesmente escolhi que é semi-brilhante. Ele automaticamente, para mim, fez o quê? Já colocou o brilho aqui. Tá? Bom, só que luz de estúdio não é assim, né, gente? A gente tem aquelas luzes mais abertas, né? Tem os tipos de luzes e tal. Tem os refletores maiores, os Fresnels. Então, eu vou mudar a forma dessa luz. Ela está em ponto. Eu quero uma luz que aponte só para frente e que seja quadrada. Então, ainda nas opções de luz, eu vou ter aqui, ó, além da intensidade da cor, eu tenho aqui, ó, parâmetros gerais, forma e sombra. Está em ponto. Eu vou colocar aqui, ó, retangular. Quando eu fizer isso, tá vendo a forma que é cilíndrica, que é esférica? Ele criou um quadradinho para mim, ó lá. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse abrindo a luz. Fazendo a luz maior, a fonte de luz maior. E olha só a diferença que ele vai dar na iluminação. Então, eu vou duplicar aqui, ó, para a gente ver as duas luzes. Essa aqui é uma luz com o ponto de luz fixo e pontual, uma luz pontual. E aqui vai ser uma luz mais aberta. Não sei se vocês viram isso em iluminação de fotografia, mas quando você abre a fonte de luz, a sombra tende a abrir também. Pronto, peraí. Selecionar a vista, renderizar. Então, olha só a diferença da sombra agora. Eu já tenho uma sombra que está o quê? Começando a ficar borrada, aquela sombra mais borradinha. Porque o tamanho da fonte de luz está abrindo a sombra. Tá? Então ele vai preencher diferente. Certo? Então aqui era reta, dura, aqui ele já vai ficar o quê? Mais borrada. Tá vendo a diferença? Se eu pego lá a minha fonte de luz e aumento o tamanho dela, aqui ó, a sombra vai ficar mais espalhada ainda. Tá vendo? Mais borrada ainda. Por que está demorando para renderizar? Porque o tamanho que está aqui é aquele do A4. É o HD, na realidade. Então está muito grande. Eu vou diminuir o tamanho pela metade. E olha só como é que vai andar muito mais rápido o render. Então, o tamanho da imagem influencia na renderização. Tá certo? Olha lá, a fonte de luz mudou a sombra. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Fonte de luz fechada, fonte de luz mais aberta, a sombra já muda. Até na viewport ele muda. Beleza.
Então, já defini uma luz, eu vou criar uma outra luz, uma contraluz ali, para criar um preenchimento melhor. Então, vou duplicar essa. Seguro o Shift, jogo aqui para o lado, ó. Ok. Vou diminuir um pouco a intensidade dessa aqui, então vou lá em intensidade na opção de luz. Diminuo um pouco. E eu posso mudar a cor da luz também, tá, gente? Então aqui, ó, color. Posso colocar a cor que eu quiser, ó. E ele já vai preencher de azul aquela luz que eu coloquei. Tá? Então, a cor que eu mudar, ele vai preencher para mim usando a luz. Tá certo? E agora eu tenho uma luz mais forte. Então, aquela sombra que eu tinha aqui do lado mais rígida, sumiu. Agora eu tenho duas luzes preenchendo a cena. Duas luzes. Beleza. Deixa eu save frame aqui. Save frames, vou colocar o action title. Beleza. Então já sei o que vai ficar bem enquadrado. Agora, eu posso também fazer o seguinte. Em vez de diminuir a intensidade da luz ou aumentar a intensidade da luz, o Max ele tem um filtro de exposição de fotografia. Então eu posso trabalhar a câmera como se fosse uma câmera fotográfica mesmo. Mais tempo aberta, mais luz entra, mais exposição de luz eu tenho, mais clara a imagem. Menos tempo, mais rápido a fotografia, menos luz entra, mais escura a imagem. Posso também trabalhar nesse filtro fotográfico o branco da imagem, a temperatura da fotografia. Isso tudo eu faço aqui, ó, dentro do menu Rendering mesmo, controle de exposição. Eu tenho aqui, ó, Exposure Control. No Exposure Control, quando eu criei a minha luz, lembra que ele falou que ele ia criar um controle de exposição? Ele já criou para mim, ó. E ele tem um preview de render. Em vez de eu renderizar a imagem inteira, toda vez que eu precisar mexer na exposição, daquele tamanho, eu posso renderizar um preview da imagem aqui, ó. Já dá muito mais rápido, já me dá uma noção. Uma vez que eu já renderizei o preview, eu posso vir aqui nos controles de exposição, que o padrão dele é só usar a exposição, mais e menos, tá vendo? Só que ele tem muito mais controle que isso aqui, ó. Photographic Exposure Control. Então tem aqui o f-stop, eu tenho o ISO do filme, eu tenho a velocidade do obturador, eu tenho o branco, se eu quiser queimar o branco, deixar o branco estourado, ou se eu quiser trabalhar os meios tons, ou se eu quiser aumentar a intensidade de sombra, tem a saturação de cor, é um pré-filtro. Tem aqui temperatura da cor, isso é interessante. 6.500 é branco. À medida que eu diminuo a escala, ele vai ficando azulado. Tá vendo ali? À medida que aumenta a escala, ele vai ficando amarelado. Que é a escala Kelvin. Então eu consigo criar essas situações. Posso trabalhar aqui, ó, exposição, velocidade e o ISO. Branco, meios tons, sombra. E a vinheta, olha só, ele vai queimar aqui em volta. Não no render preview, mas no render final. Olha só, com alguns ajustes eu mudei completamente a imagem. Tá? Vou renderizar agora, vou deixar assim, criar uma duplicata aqui para a gente comparar os dois. E olha a diferença que tem agora de cor, de tratamento, de iluminação, de tudo. Então aqui, na realidade, eu mexi aonde? Na lente da câmera. Tá? Eu mexi na lente da câmera. Eu não mexi no render, não mexi na luz, não mexi em nada. Eu mexi em como a câmera está recebendo a imagem, como que ela entende o branco. Eu bati o branco diferente, né? Vocês lembram de bater o branco? Coloca a folha branca na frente da câmera.
calculo branco, aí ele registra branco naquele ambiente. Então, fui lá na escala Kelvin, mexi na exposição, na velocidade, e eu tenho uma fotografia completamente diferente da primeira fotografia. Ó. Olha aqui a sombra como é que está, por causa das fontes de luz mais abertas. Ó. Veja se tem aquela sombra rígida, dura, né? Eu tenho uma sombra suave, difusa. A gente passar para outra etapa. Então, ó, já configurei umas luzes. É só mais para demonstrar mesmo, ainda não é a luz que eu quero para esse ambiente. Mas já dá para eu ter uma noção. O que eu vou trabalhar agora? O mapeamento da minha caixa. Então, vou ir na minha perspectiva aqui. F3, para poder voltar tudo. E vou clicar aqui na lâmpadazinha para isolar a caixa. Vou ficar só com ela aqui, porque eu vou trabalhar agora o quê? O mapeamento dessa caixa. Tá? Primeiro, eu tenho que ver onde é que é a frente dela. Então, deixa eu ver onde é que está a frente dela aqui. Vou marcar aqui. Aqui. Então, aqui eu já estou com ela de frente. Então, já sei que é aqui. Bom, mapeamento, eu vou usar uma ferramenta chamada Unwrap. Eu vou desembrulhar essa caixa para jogar ela para o 3D Max. Então, tem uma ferramenta dentro do Max que ele faz o quê? Eu vou falar onde é que eu tenho que cortar essa embalagem. Vou criar os cortes, que na realidade são os cortes da embalagem mesmo. Vou abrir essa, planificar ela para eu jogar no Photoshop e poder fazer um gráfico. Tá? Então, vou aplicar aqui um modificador chamado Unwrap, e na tradução é desembrulhar. Então, tem aqui, ó, Unwrap, UVW. Ok? Nas opções de Unwrap aqui, eu vou desmarcar esse Map Seams, que eu vou criar um novo. E eu vou agora falar para o Max onde eu quero cortar e abrir essa embalagem. Onde que eu quero abrir ela. Então, eu tenho aqui, ó, primeira coisa, eu vou clicar em seleção. Vou clicar aqui fora, porque eu não vou usar a seleção ainda, vou criar os cortes. E nessa ferramenta aqui, ó, Point to Point, costura, Seams é costura, eu vou indicar aonde que eu vou abrir a embalagem. Então, vou pegar aqui, ó, nas emendas, e vou clicar de ponto a ponto. Então, vou começar ali de cima, ó, e vou separar a costura da minha embalagem. Então, vou separar aqui a parte da frente. Beleza? Vou cortar aqui. Então, clico no ponto, clico no outro ponto, ele já cria o corte para mim. Vou clicar aqui. Vou começar a costura de novo. Emenda, descer, para cá, e vim aqui até aqui na frente. Então, o que eu fiz aqui agora? Ó? Eu cortei a embalagem aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essa parte de trás está toda emendada. A parte da frente está colada com as laterais. E com essa parte de cima. Ok? Vamos ver se vai precisar de mais algum corte. Se precisar, eu faço. Só vim aqui, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Certo? Aí embaixo também. Essa dobrinha aqui, vou deixar para então. Depois, se precisasse, eu faço. Aí, o que eu vou fazer? Vou selecionar, desmarcar aqui, vou selecionar a embalagem toda. Ele tem uma opção aqui de não selecionar a parte de trás. Eu desmarco ela. Eu quero selecionar tudo. E vou abrir aqui como é que ela está agora. Olha só como é que está a minha embalagem agora. Uma face em cima da outra. Se eu pintasse em um desses quadradinhos, iria pintar em vários outros. Então, não teria como colocar uma imagem e ajustar ela. Por quê? Eu não tenho mapeamento desse objeto. Está todo bagunçado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e mandar o Max pegar essa costura, cortar e esticar. Tá?
Para fazer isso, eu vou clicar aqui nesse botão, ó, Pelt Map. Ele vai criar esses ganchos aqui na minha embalagem. E quando eu clicar no botão Start Pelt, ou começar a depelar, que é a tradução de Pelt, ele vai abrir a minha embalagem. É como se eu tivesse cortado com a tesoura e aberto na mesa. Só que está tudo torto. Então eu vou clicar aqui em Relax. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Ele abriu para mim. Vou clicar em Relax. Ele vai começar a puxar a embalagem de novo. Só que, para mim, desse jeito tá bom, porque agora eu vou fazer de outra maneira, tá? Então, eu vou dar aqui Commit. Só que ela tá torta. Então, o que, é que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho um Relax Until Flat. Relaxar até ficar plano. Então, eu vou clicar. Ele vai calcular para mim. O que ele fez? Ele deixou a embalagem aberta o mais reto possível para mim, tá? Ah, mas não está reto o suficiente. Não, mas eu tenho ferramentas para deixar essa embalagem retinha. Tá? Vou girar ela aqui, porque ela está de cabeça para baixo. Aqui, ó, eu tenho as ferramentas de alinhamento horizontal e alinhamento vertical. Tá? Eu posso pegar aqui, ó, tá 2 cliques na linha e clicar aqui, ó, que ele vai alinhar e deixar ela retinha, ó. 2 cliques. 2 cliques de novo. Nesse caso aqui, eu não posso dar 2 cliques, eu vou ter que selecionar na mão. O Alt tira a seleção. Pegou uma outra linha que não precisava. Ok? Que é a mesma coisa, então eu vou clicar só nas linhas verdes, que são os limites, ó. Deixar reto. Aqui e aqui são linhas horizontais, então vem nesse outro botão. Apertando o Alt, não ia selecionar. A tampa aqui, mesma coisa. Aí, se precisar, seleciono tudo de novo e clico aqui, ó. Ou eu posso também separar as partes, ou dar um relax também. Tem aqui a opção de relax de novo. Vou colocar aqui by Polygon, Angles, pelos polígonos. Vou aumentar a interação para andar mais rápido. E olha só o que ele vai fazer para mim. Tadã! Olha lá. Ficou bem mais reto, né? Bom, para não demorar muito, e para ela não ficar tão pequenininha, eu vou separar aqui a parte de baixo. Aí, para separar, a mesma coisa. Eu pego o Edge, clico aqui, Ctrl, Ctrl, Ctrl. E eu posso recortar isso aqui, tá? Vou aumentar aqui as ferramentas. Vou separar aqui e talvez aqui também. Você vai precisar separar, talvez não precise. Aqui, ó, break. Então, separei essa parte da outra. Vou pegar aqui só para vocês verem, ó. Então, agora eu posso ter a parte de trás separada da parte da frente. Eu vou colocar ela aqui, ó. E vou aumentar o tamanho dessa para ter uma textura maior. Essa aqui é a mesma coisa. Vou aumentar um pouco o tamanho também.
Então aqui eu tenho a frente da caixa, aqui é uma lateral, aqui é outra, aqui é a parte de cima, toda aberta. Aqui também embolado, eu posso dar um relax custom aqui também. Só nesses vértices. Não vou recortar aqui agora, porque vai demorar. Eu quero passar isso aqui logo. Então, eu vou mandar isso aqui agora para o Photoshop. Como que eu vou fazer isso? Aqui em Tools, Render o VW Template. Vou mandar renderizar no tamanho da textura que eu quero. No caso, vou colocar aqui 2048 por 2048. Vou clicar em Render o VW, ele vai criar para mim já o render. Olha lá, as coordenadas. E eu vou salvar como um JPEG. Caixa de leite. Ok. Abro, meu querido amigo de longa data, Photoshop. Abro a caixa de leite. Pronto. Vou criar um layer, preencher com a cor aqui branca. Edit. Fill. White. Vou dar um screen. Agora eu vou preencher com essa cor aqui. Edit. Fill. Foreground color. Então, olha só, eu tenho as coordenadas aqui, ó. O que eu desenhar aqui nessa textura desse tamanho agora, o que eu colocar aqui, se eu escrever aqui as informações nutricionais, colocar aqui uma capa, colocar os escritos aqui, ó, quando eu pegar essa textura, salvar ela e aplicar na minha caixa de leite, vai ficar igualzinho. Tá? Então, só para a gente ver isso, ó, eu vou selecionar aqui a parte de cima, criar um outro layer, pegar essa cor, Edit, Fill, Foreground Color, vou dar um screen também para eu poder ver o que eu estou enxergando ali embaixo. Na realidade, eu prefiro trabalhar inverso. Eu venho aqui nele, ó, dou um Ctrl I e uso o Multiply, porque aí eu não perco a cor. A cor ela fica com a mesma... Ela fica mais escura, então dá para eu enxergar melhor. Então, olha só. Agora eu vou criar um texto. Vou colocar aqui, ó. Leite integral. Esse aqui. Vou botar aqui a quantidade de pontos. É isso que eu queria. Vou usar outra fonte. Iria de Pro, vou pegar outra. Gostei dessa. Lembrando que eu não estou fazendo isso aqui para aprovação de cliente nenhum, tá? Se ficar feio, problema. Não estou nem aí. É mais para a gente entender como é que funciona a questão da embalagem. Vou colocar aqui cor branca. Certo? Eu vou colocar normal. Tirar esse aqui. Pegar meu texto e jogar um pouquinho para baixo. Eu tinha
salvo uma imagem de uma vaca aqui. Eu vou aproveitar ela. A vaquinha. Vou recortar. Isso aqui eu não preciso ensinar para vocês, né? Photoshop, vocês são craques. Fiquei sabendo que vocês tiveram um professor muito bom. Beleza. Vou cortar aqui a minha vaquinha. Tá ótimo. A imagem tá uma bosta, mas... Pro Shift I. Arrastar ela para cá. Colocar aqui. Vou apagar que eu não preciso. Vou ver se está na coordenada certa. Aqui, ó. Tá vazando, tá vendo? Então, se eu colocar essa orelha, ela vai ficar na lateral. Porque a frente é só isso aqui. Então, eu vou pegar a imagem, jogar mais para cá, ou diminuir o tamanho dela. Ok? Eu vou usar aqui, na realidade eu não quero a vaca, eu quero só a silhueta dela. Então, eu vou dar aqui um Color Overlay. Ok? Vou colocar aqui, tirar isso aqui. Então, esse aqui é a minha embalagem de leite fictícia, blá blá blá, o que vocês quiserem falar, mas é como a gente faz. Vou colocar aqui centralizado o texto, voltar lá e colocar ele de novo na posição. E aí eu vou salvar sem a coordenada, é claro. Save as, JPEG, caixa de leite. Vou colocar aqui embalagem, para a gente saber. Embalagem. Color, leite. Eu vou colocar color, que é onde eu vou colocar a cor. Vou salvar. Ok. Lá no Max, posso fechar isso, posso fechar isso, posso fechar isso aqui. No material, já criei o material vou criar um material para o meu leite. Vou usar esse Arc Design aqui. Vou usar um template que ele tem, chama Mate Finish, que é sem nenhum brilho nem nada. E vou aplicar ele aqui. Pronto. E aqui eu tenho Diffuse Color Map, que é onde eu vou colocar a cor, vou importar a imagem. Botão direito, mapa, standard, bitmap, desktop, embalagem. A embalagem está aqui. Vou ligar ele no Diffuse Color Map. Então já está lá aplicado. Vou ligar a visualização de imagem na viewport e... Tcharam! Então, o que eu fiz lá no Photoshop veio para cá. Se eu voltar no meu Photoshop, pegar aqui o texto, dar 2 cliques, por exemplo, colocar lá um Drop Shadow, não, um Stroke, com a cor um pouquinho mais escura que essa. Um pouquinho maior. A minha vaca eu fazia a mesma coisa. Tá ok? Se eu salvar isso aqui por cima do outro, ó, Save As, JPEG, de novo, vou salvar por cima. Vai falar que eu vou substituir? Sim, ok. Ok. Vou abrir o Max. Ele já atualiza para mim. Tá? Então, se eu mudar a cor lá, ó, não quero verde.
Quero outra cor. Salvar. Ele já salva para mim. Então, a textura, se já está mapeado, por isso que o mapeamento é muito importante. Se está mapeado, o que você fizer na textura já vai cair certinho. Se não ficou legal no 3D, você volta no Photoshop e corrige. Tá? Então, se eu não quisesse isso aqui, quisesse usar um outro símbolo, por exemplo, não quero essa vaca. Eu quero aquela cor que estava antes, mas não quero essa vaca. Vou abrir aqui uma outra imagem. Salvei algumas imagens aqui antes. Vou pegar uns rótulos que eu já achei prontos aqui, para a gente ver como é que funciona. Então, vou pegar um desses rótulos aqui. Ó. Por exemplo, eu vou pegar esse que está aqui. Vou selecionar ele aqui. Vou arrastar ele aqui para a minha imagem. Ok? Vou colocar aqui a coordenada só para eu colocar ele certinho. Eu não quero esse branco aí, então vou tirar esse branco. Opa. Usar a Belly Boa varinha mágica que vai ser mais rápido. Então, deixa assim mesmo. Só para a gente ver a diferença. Esse truque aqui ficou bizarro. Ok? Tiro a grade. Save as. De novo. Salvo por cima. OK. OK de novo. Tadã, já está lá. Prontinho. Fecho. Saio da minha Isolate Selection. Volto para a minha câmera. Na realidade, câmera 2. Que eu estava trabalhando. E vou renderizar. E olha lá, a imagem já vai aparecer no meu objeto. Beleza, gente? Então, olha lá, embalagem aplicada, mapeamento, iluminação e beleza. Depois a gente faz uma embalagem melhor e coloca uma cor e um material aqui no Got Milk para poder finalizar isso aqui.